Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. E se tem vídeo novo, significa que hoje é terça-feira, meio-dia, horário de Brasília. E hoje temos um vídeo diferente que acho que a gente nunca falou sobre isso no canal, certo, amigo? Talvez de forma mais rasa, mais rapidinha, e hoje a gente vai dar É, profundidade nesse tema, que é um tema super bacana. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito nesse canal, já sabe, se inscreve aqui, deixa seu joinha e fique, cara, com os dedinhos nervosos aí para comentar sim. aqui nesse vídeo, né, se algo que a gente falou que te inspirou, te incomodou, que você concorda ou discorda. A ideia aqui é ser aberto para o nosso bate-papo. E você sabe, amigo, que eu tava pensando aqui, eu acho que já vai fazer quase um ano que a gente tem vídeo aqui toda semana no Loucura, né? YouTube, né? Porque a Loucura. gente entende que isso pode ajudar você aí com dicas rápidas e conteúdos mais fáceis de você buscar, além do que a gente já tem lá no nosso Instagram ou na nossa comunidade, né? Que se você ainda não faz parte do Clube do Bench, você está perdendo, certo, amigo? Cara, tá, porque assim, hoje a gente já tem mais de 300 pessoas lá inscritas, encontros frequentes, né, que a gente faz com a galera, justamente para ter essa oportunidade de benchmark. Se você está com dificuldade aí de encontrar pessoas de outras empresas, de outros setores, que você quer trocar a respeito de educação corporativa, cara, você está perdendo. Clube do Bench é a sua praia. É Só isso vem, aí. só vem. Ou se você é o eu apartamento de TD, eu O teu apartamento de apartamento. RH, às vezes se sente sozinho, vem participar desse grupo que você vai encontrar, como o Rodinei falou, mais de 300 pessoas que vivem diariamente o dia a dia de como é fazer educação corporativa O link aqui no está aqui embaixo, Brasil e na fora do descrição. Brasil. Exatamente. O É link isso está aqui aí. embaixo na descrição desse vídeo. É só clicar lá, fazer seu cadastro e vir para o Clube do Mente. Vem fazer parte do Clube Band, você vai gostar. Mas hoje queremos falar sobre público. Públicos, Público. públicos e públicos. Tá aí um vídeo que a gente nunca fez, né? Como que a gente define um público de treinamento? A gente convida todo mundo tem que saber a mesma coisa, todo mundo tem que ouvir a mesma coisa? Será que isso funciona? Então, é sobre isso que a gente quer aprofundar um pouco melhor no vídeo de hoje. Então, será que. E eu quero começar já com essa pergunta aqui e vamos conversar sobre isso, amigo. Será que todo mundo precisa ter o mesmo conteúdo? Olha só que pergunta interessante, Thali. E eu acho que nem todo mundo precisa ter o mesmo conteúdo e nem todo mundo precisa ter o mesmo tipo de conteúdo. E isso pode parecer até óbvio, assim, a gente falar, mas o fato é que na correria do dia a dia, especialmente para as empresas que têm aquela condição do RH pequenininho, minúsculo, eu apartamento ou dois apartamentos de RH, é, Desse é, departamento. é tanta correria que você às vezes pode passar batido desse assunto e aí depois falar, caramba, meus treinamentos não tem engajamento, eu não estou conseguindo uma adesão das pessoas. Talvez porque esse passo anterior, que é fazer uma boa definição de quem é o seu público, esteja passando batido, né? Esteja sem tanta atenção. E vale a pena investir atenção nisso, porque quando você tem o desenho bem feitinho do seu público, você consegue definir dentro do seu público as suas personas, e aí toda a estratégia de conteúdo fica muito mais simples. E o resultado lá na frente, obviamente, muito mais impacto, muito mais engajamento. E hoje a gente vai trazer aqui, né, quatro maneiras práticas ali, ó, vida real, de como que você pode definir o seu público, de como que você pode ir construindo essa informação de qual é o público que existe dentro da sua organização. E a É amiga isso aí. tá anotando, já Tô tá tendo sim. ideia, já tá anotando, muito louco. É exatamente isso. O ruim de fazer vídeo com amigos é que as pessoas já conhecem a gente, né? É que você vai É, falando, a minha cabeça começa a ir fervendo. Porque é muito interessante quando você fala disso, porque eu penso, amigo, que os departamentos, ou os dois departamentos, ou o departamento de TD, às vezes ele tem uma tendência de ir muito mais para o que a gente já falou no passado, que é o fazedor, modo fazedor. Ah, chegou, eu vou fazendo, chegou, eu vou fazendo, chegou, eu vou uhum. fazendo. Ah, me pediram um treinamento, sei lá, de comunicação. Eu vou fazer um treinamento de comunicação. Só que falta, às vezes, essa parada mais estratégica, que é disso que a gente vai falar, da pessoa pegar aquilo que foi demandado, analisar algumas coisas para ser resolutivo. Porque se a gente continuar só fazendo aquilo que nos pedem, a gente provavelmente não vai continuar entregando o valor que a empresa necessita. E aí a gente vai treinar 10 vezes o mesmo conteúdo sem sentir
diferença ou mudança de comportamento. Por quê? Super. Porque esses 4 pontos que a gente vai falar agora não foram Bem trabalhados. analisados, não foram bem trabalhados, exatamente. Então, acho que um pequeno ponto de alerta aqui, assim, ó, será que você está no modo fazedor, né? Sai fazendo as coisas, ou você está no modo estratégico, né? Então, acho que vamos falar desses 4 pontinhos aqui para te ajudar. Se você está mais no fazedor, só está fazendo aquilo que te pedem, sem pensar, e sempre ser resolutivo, para que você possa revisitar isso e começar a fazer algumas coisas diferentes, certo, amigo? Total. E aí a gente começa, né? O primeiro desses 4 pontos são as suposições. Por que suposição? É quando você começa a escrever, a colocar no papel quem é o seu público, mas ainda só através das suas percepções. Você ainda não está em contato direto com esse público, porque sim, é necessário entrar em contato direto com o público para poder ter certeza daquilo que eles esperam e não que você acha. Mas tudo começa com aquilo que você acha. Você já faz algumas suposições ali de quem é esse público. E aí pode ser suposições, né, de tanto demográficas quanto de perfil e de comportamento. Então, cara, qual que é a idade média dessa galera? Que tipo de posição essas pessoas ocupam na organização? Que tipo de coisa essas pessoas gostam? Qual que é o perfilzão geral ali desse público? É um público mais antenado à tecnologia ou menos, mais operacional, mas enfim, você já começa a fazer suposições, criar uma borda. E a ideia é que os próximos 3 passos, eles vão te dar esse ajuste fino das suposições, ou eventualmente até excluir uma coisa ou outra. Fazer Ó, suposição assim é eu simples, vou, amiga? Como é que é? não, eu vou agregar mais 2 suposições que, na verdade, eu sempre faço para me ajudar a nortear um pouco melhor o conteúdo do treinamento, que é tempo de casa que esse cara tem, porque me fala quanto tempo ele está imerso na minha cultura, e eu consigo ver se ele já participou de outros programas ou não, que a gente é, Uhum. já tenha dado, e tempo no cargo, porque às vezes esse cara, ele Sim, tem tempo de casa, mas, por exemplo, ele é um recém-líder. Então, quanto sim. tempo ele tem nessa posição nova dele? São 2 análises que sempre me ajudam na hora de começar a definir público, sabe? Mas é perfeito. E aí você colocou um ponto interessante, porque talvez as pessoas possam estar perguntando assim, ué, peraí, então eu vou ter, nesse contexto, vários públicos dentro da minha organização. Sim, querido gafanhoto, você vai ter vários Exata. Esse é o públicos. pulo do gato. É, Esse é o pulo do gato. só que aí, o que que eu acho interessante pensar, tá? E aí ver se faz sentido, amiga. Dependendo da ação, você pode pensar num público macro. Vou te dar um exemplo. Uhum. Cara, uma ação de fechamento de ano. Você vai convidar a empresa inteira. A empresa Ó, inteira é um público mais geral. E aí você vai e ter vai ouvir o mesmo conteúdo da o, mesma o forma. mesmo conteúdo da mesma forma. E aí você vai, quando você está trabalhando com público geral, você faz sim as suas suposições, tem um mapeamento ali de quem é esse público, uma média geral, mas minha recomendação é que você conecte todas as suas ações de educação mais com a cultura e nem tanto com especificidades do público, porque nesse momento, quando você reúne todo mundo, é uma ótima oportunidade de fazer essa transmissão de cultura ainda mais forte. E vai ter grandes diferenças de públicos ali que não tem como você lidar com todas elas. Então, ter sim um público geral onde você vai trabalhar mais a cultura. Mas sim, você vai poder ter públicos distintos, como liderança, primeira liderança, operacional. Você não precisa criar 200, tá, gente? A Nem ideia faça aqui isso. é que você, de novo, pense de forma estratégica e entenda quais são os públicos mais relevantes para o resultado da sua organização e faça E o aí, desenho deles. mais um adendo aí no que você falou. Quando a gente fala de conteúdos macros, na minha cabeça vem assim, são conteúdos mais informativos. Uhum, Então, conteúdos que são mais informativos, você consegue colocar todo mundo no mesmo grupo. Agora, quando a gente sai para conteúdos já de mudança de comportamento e até conteúdos mais técnicos, aí os outros passos eles precisam ser levados em consideração. Porque, por exemplo, vou falar de comunicação para a liderança. Você concorda que quem é líder de equipe
tem um tipo de análise, ele vai entender o conteúdo de uma forma. Para quem é líder de líderes, eu tenho que Entender falar de de outra uma forma. outra forma. E para quem é líder de estrutura, de uma outra forma, né? Então, e dentro desses grupos, a gente tem que avaliar os outros pontos que a gente vai trazer aqui. Então, assim, não dá para eu colocar todo mundo igual, porque a forma de abordagem é diferente, né? É. E aí, né, a galera vai falar, putz, esse pessoal do Raiz só me dá trabalho. Mas Sempre, vai ficar um pouco pior antes de ficar melhor, mas fica muito melhor, sempre. porque o que acontece? Vamos lá, pegar um cenáriozinho que você é o eu departamento ou dois departamentos de RH aí, tá sempre aqui, ó. Por quê? Modo fazedor. Quando você começa a trabalhar um pouquinho mais duro para fazer esse tipo de análise e entregar coisas com qualidade, você começa a ganhar relevância na organização, relevância te traz autoridade, autoridade te traz orçamento, orçamento te traz oportunidade de contratar mais pessoas. Porque quando você dá resultado, cara, a empresa investe. Isso é fato. Você olha onde a empresa está investindo, é onde ela entende que é onde vai dar resultado. Se você começa a trazer resultado, é a lei do que a gente já falou aqui, né, amiga? Montinho, montão. Começa no montinho, faz um trabalho muito bacana em uma ação, duas ações, e aquele montinho vai virando montinho, montão. E aí, legal, você definiu um público ali mais geral, e aí você entendeu que tem alguns públicos que são estratégicos. Qual que é o segundo passo depois das suas suposições? Porque as suposições suas certamente estarão enviesadas por aquilo que você já conhece e já fez. Como que você começa a Exatamente. aprofundar isso, amiga? Qual que é o segundo passo? Eu gosto muito de pesquisa para entender um pouco mais da forma. E tem uma coisa que é assim, ó, não necessariamente para todo treinamento você precisa fazer isso, senão a pessoa fala, pelo amor de Deus, gente, vocês vão matar. O que a gente faz aqui, quando eu falo gente, eu e o meu time, né? Se você não sabia, eu trabalho no Raiz, mas também trabalho no CLT. Todo final do ano a gente faz uma pesquisa de satisfação, quase como se fosse uma pesquisa de satisfação de tudo que a gente entregou no ano. E nessa pesquisa a gente aproveita para pegar algumas formas de como ele consome melhor, qual o melhor horário de treinamento para ele, como ele gosta Uhum, mais de conteúdo, o que é valor para ele. Então, isso fica já guardadinho no nosso mapa aqui. Então, todas as vezes que a gente vai fazer treinamento, a gente vai e pensa lá o que é aquele grupo específico entende como valor de treinamento, né? Lembra que o nosso foco aqui é dar a melhor experiência de aprendizagem para a pessoa. sim. Então, de novo, o Rondinei já falou isso hoje, não é o como eu gosto, mas é o como eles gostam. Então, será que é valor para eles ter algo mais prático? Eles preferem de algo mais consultivo, mais de pensar? Como é que eles aprendem melhor? Qual é o melhor horário de treinamento? Outra coisa que é importante, a gente entende também qual é o melhor semana do mês para tirar essas pessoas de treinamento, porque a gente sabe que determinado público tem semanas que são impossíveis você tirar de treinamento, ou eles vão estar lá só de corpo, que a Sim. cabeça vai estar em outro lugar. Então, tudo isso a gente olha com base nas pesquisas para poder fazer a separação desse público de acordo com cada treinamento. Então, essa é uma das formas que eu faço. E aí você viu que a Thalita ela já faz isso de forma recorrente, então ela já tem um histórico de dados ali. Mas se você, completamente do zero, ainda nunca fez uma pesquisa ou a coisa está muito incipiente, minha recomendação é, faça uma pesquisa. Queremos conhecer você. Crie um Google Forms, coloca lá algumas perguntas de conhecimento demográfico e de conhecimento prático, de conhecimento de vida, o que que a pessoa faz para poder aprender fora do ambiente de trabalho, ou que tipo de conteúdo a pessoa gosta de consumir, qual que é o canal preferido dela do YouTube, por exemplo, ou qual que é o tipo de filme preferido que essa pessoa tem. Isso já vai começar a te dar uma orientação de como aquela pessoa se atrai mais por um conteúdo. E aí, se você parte, né, com uma pesquisa simples, queremos conhecer você, você já começa a construir essas informações de demografia e de personalidade das pessoas. Sabe uma coisa que eu adoro perguntar para as pessoas? Qual conteúdo ela fez fora da empresa? Onde você estudou? E o que você foi estudar? Porque isso também mostra valor. Opa, ela foi Sim, fora da empresa e buscou isso aqui. O que que essa empresa tem? Se aquele nome daquela determinada empresa vem muito na pesquisa, é uma possibilidade de um super parceiro para você trazer para dentro da empresa sim, que eles vão amar.
E segundo, você consegue entender o que que ele foi buscar. Ele foi buscar mais metodologia, formato, algo mais disruptivo e por aí vai. Então, acho que, de novo, como o Rodinei falou, conhecer esse perfil, ele é fundamental para você propor uma ação legal. Agora, já indo para um outro passo, para o terceiro ponto, quando é algo mais iniciante, por exemplo, no sentido assim, eu não estou só treinando, eu estou construindo um programa de treinamento, um programa de formação, que é algo que é maior do que um simples treinamento, aí eu gosto de fazer outros dois formatos, que para mim me ajuda muito. Eu gosto de entrevistar as pessoas que atuam naquela empresa e naquela área tal, para ouvir um pouco mais do dia a dia, de como funciona, das dores, dos problemas, de entender valores, outras coisas mais profundas que uma pesquisa não daria, todo aquele insumo de falas, de feedbacks, né? Que quando você chama alguém para conversar, vem isso, né? É um papo. Então, a pessoa começa a contar um monte de coisa para você ali. E também, se a pessoa às vezes fica com vergonha de fazer no individual, eu faço isso no grupo, que é o mesmo formato, só no formato de grupo focal. Então, você faz as perguntas e o grupo vai te respondendo. Então, quando todo programa novo que eu vou Uhum. lançar, eu faço esse trabalho de ir nas pessoas e colher deles, né? Sim. Os feedbacks e as percepções, porque, de novo, isso também ajuda a gente a ajustar o melhor conteúdo, o melhor formato, o melhor programa para as melhores pessoas. Tinha uma conhecida minha que falava que o desafio do T&D é conectar as pessoas dentro dos treinamentos corretos. Então, tem vários treinamentos. O nosso desafio é pegar a pessoa certa para o treinamento certo, sabe? Então, isso é papel do T&D estratégico fazer isso, né? Antes de sair no modo fazedor, é no modo pensador. Então vamos lá. Pensativista. Pensativista, tem que ser pensativista. Olha só, então vamos lá, revisando aqui os 4 pontos. Primeiro, suposições. Começa a escrever. Gente, quando a gente fala começa a escrever, pode ser no papel de pão, pode ser no Word, pode ser no PowerPoint, como você preferir. Fazendo gravação de áudio no celular, se você é mais auditivo, enfim, como você Mandando para quiser você no seu próprio grupo de no WhatsApp. próprio grupo de WhatsApp. Então, primeiro você começa com as suposições, né, já colocando ali um pouco do que você tem de experiência com relação àquele público. Depois você faz uma pesquisa, né, e a pesquisa ela tem um caráter mais unilateral, você joga a pesquisa lá no Google Forms da vida, 5, 10, 15 perguntas, as pessoas respondem, depois você faz a tabulação desse resultado. Terceiro, aí você vai para o nível um pouco mais individual, que são as entrevistas. Então, você vai conversar com as pessoas, porque na pesquisa, por mais que tenha um campo ali de escrever, quando a pessoa escreve é diferente de quando ela fala, de quando ela se expressa, de quando ela demonstra ali sentimentos, etc. Então, a entrevista, ela dá essa profundidade na pesquisa, e aí, se você entender que seu público ele tem uma dificuldade de compartilhar de forma individual, você parte para o quarto passo, que é o grupo focal, que é convidar várias pessoas desse público para poder fazer um bate-papo mais aberto com essas pessoas e buscar entender. Com esses 4 passos, você já vai conseguir ter uma definição e uma clareza muito alta de quem é essa organização, de como ela aprende, de como ela gosta de receber conteúdo e de quais formatos ela gosta de receber esse conteúdo. A partir daí, você começa a ter mais clareza para tomar decisões estratégicas. Sabe quando chega aquele líder muito louco? Nossa, eu preciso que você me dê um treinamento assim, põe todo mundo na sala. Eu já disse para eles que quarta-feira eles vão passar o dia inteiro em treinamento numa sala. Aí você vai lá e ela fala: peraí, Não, senhor. mas esse público que você está querendo que eu promova uma ação de educação, cara, não é esse o melhor jeito que eles aprendem. Eles aprendem melhor na parte da manhã, então eu não vou ficar o dia inteiro com eles. Eu vou pegar uma parte da manhã de um dia, uma parte da manhã do outro dia. Você entende que com informação você começa a tomar decisões mais estratégicas e começa a fazer o que a gente sempre fala para o RH fazer aqui e para o TD fazer: recomendar. É isso aí. Recomendar. Quando você recomenda algo, aí sim você está demonstrando a sua autoridade, demonstrando o seu conhecimento de causa, mas para recomendar você precisa ter segurança. E para ter segurança você precisa de informação. Para ter informação, suposições, pesquisa, entrevista e grupo focal. E para você que já faz parte do Clube do Bench, quero dizer que a gente tem um material lá na aba de ferramentas e templates com
10 perguntas que você pode fazer para ter uma boa pesquisa ou um Peraí, bom tem levantamento de ferramentas e necessidade de treinamento. templates no Clube do Bench também? Não era só encontro da Tem, galera? não, tem lá, tem um arquivo com 10 perguntas que não pode faltar na sua pesquisa aí de comportamento para identificar esse público certo para esse treinamento. Então, se você já faz parte, pode ir lá e já tem um material complementar, além dessa nossa conversa aqui. E se vitoriosamente você está até agora com a gente nesse vídeo aqui, eu quero te contar o seguinte: o próximo vídeo, da próxima terça-feira, a gente vai falar sobre o famoso LNT, que são os levantamento de necessidade de treinamento. E por que eu já estou comentando disso agora? Porque não adianta nada você ter um público se você não entende o que treinar, e não adianta nada você querer entender o que treinar se você não conhece o seu público. Então, esses dois pontos estão muito conectados. Por isso que a gente falou primeiro de público, aqui para você entender como entender a sua organização, as pessoas com quem você está trabalhando, para daí depois sim você fazer o levantamento de necessidade de treinamento. E aí tem algumas dicas e sacadas que eu tenho certeza que vai ajudar você no seu dia a dia. Show? Então, esperamos você terça-feira que vem, mesmo horário, para a gente continuar esse papo aí, para te ajudar a fazer treinamentos que gerem bons resultados na sua empresa. Sensacional. Clube do Bench, só vem, link tá aqui embaixo. Já dê seu joinha aqui se você tá até agora com a gente. Bora, até terça que vem. Tchau. Tchau!